A Soraya Lawande trouxe também a lista com o nome dos empresários alvos desta operação da Polícia Federal. Nós vamos detalhar agora para vocês. O empresário cearense Afrânio Barreira Filho é fundador da rede de restaurantes Coco Bambu. Além das 64 unidades distribuídas pelo Brasil, o grupo Coco Bambu também criou em 2015 o site de vendas de passagens aéreas Izer.com. Em posicionamento sobre a operação, Barreira Filho afirma o seguinte, abre aspas, estou absolutamente tranquilo, pois minha única manifestação sobre o assunto foi um emoji, sinalizando a leitura da mensagem sem estar endossando ou concordando com o seu teor. Confio na justiça e vamos provar que sempre fui totalmente favorável à democracia. Fecha aspas. O empresário Ivan Robel é o dono da construtora W3 Engenharia. A empresa foi criada em 1977 com foco, de acordo com a própria página, no desenvolvimento no empreendimentos de alto padrão na Zona Sul Carioca. A defesa de Ivan Robel, da construtora W3, disse que o empresário tem um histórico de vida completamente ligado à liberdade. A defesa diz ainda que irá colaborar com o que for preciso para demonstrar que as acusações contra ele não condizem com a realidade dos fatos. O empresário José Isaac Pérez é sócio fundador da Multiplan, uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do Brasil. Criada em 1974, a empresa gerencia e detém uma carteira com 20 unidades em operação no país. A CNN ainda está tentando contato com a defesa do empresário. O empresário José Cury é proprietário e idealizador do Barra World Shopping, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa se define como o primeiro shopping temático do mundo. A CNN tenta contato com a defesa do empresário. O empresário Luciano Hang é um dos sócios que fundou em 1986 a rede de lojas Avan, em Brusque, Santa Catarina. De acordo com a assessoria da empresa, são 173 lojas físicas distribuídas pelo país. A assessoria das lojas Avan confirmou a apreensão do celular de Luciano Hang. Hang disse o seguinte, abre aspas, sigo tranquilo, pois estou ao lado da verdade e com a consciência limpa. Em minhas mensagens em um grupo fechado de WhatsApp, está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF, fecha aspas. O empresário André Tissot é responsável pelo Grupo Sierra, fundado em 1990 no município gaúcho de Gramado. A empresa se define como referência mundial no mercado de móveis e artigos de luxo. Em nota, a defesa de Luiz André Tissot afirmou que o Grupo Sierra e o empresário não irão se manifestar sobre o tema. Formado em medicina, o empresário e surfista Marco Aurélio Raimundo Morongo criou na década de 70 a marca Mormai. A empresa possui uma linha própria de surfwear e equipamentos para esportistas, além de uma rede de lojas físicas distribuídas pelo Brasil. A defesa de Marco Aurélio Raimundo Morongo disse que ele, de fato, foi contatado hoje pela Polícia Federal, ainda desconhece o inteiro teor do inquérito, mas se colocou e segue à disposição de todas as autoridades para esclarecimentos. Meyer Joseph Nigri é CEO da Tecnisa, uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro. Em seu próprio LinkedIn, Nigri afirma que começou sua carreira como estagiário na empresa e foi promovido a CEO em 2017, cargo que deixou em dezembro do ano passado. Atualmente é vice-presidente do Conselho da Tecnisa. A CNN tenta contato com a defesa do empresário. Vamos chamar então o nosso time de análise já para começar com esse bastidor da Daniela Lima, que eu acho importante, Gustavo Uribe, boa tarde para você, boa tarde, Leandro Rezende. Acho importante esse bastidor que a Dani traz, daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente, porque a gente está aqui falando sobre opiniões gravíssimas, foram gravíssimas quando foram divulgadas também pelo site Metrópolis, isso é indiscutível, mas me parece que estão preocupados mesmo com a possibilidade de financiamento de atos antidemocráticos e isso é mais grave do que essas opiniões. Justamente, as opiniões em si, um grupo fechado de WhatsApp não configuram crime.
A questão é se você faz essas opiniões em público, como foi feito no 7 de setembro do ano passado, quando também no bojo deste inquérito das milícias digitais houve uma operação de busca e apreensão, por exemplo, contra o cantor Sérgio Reis e também contra o Tony de Paula. A questão é se grupos econômicos estariam financiando atos antidemocráticos. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde Leandro, boa tarde Luciana, boa tarde Sidney. Desde manhã eu e Daniel Adjuto já estávamos debruçados sobre essa operação, trouxemos a informação de que estava no bojo do inquérito das milícias digitais e que havia preocupação com o 7 de setembro, inclusive se esses grupos estariam financiando o 7 de setembro deste ano. Havia uma grande preocupação, inclusive manifestada por uma associação de juízes e juristas, informação que o Live CNN trouxe em primeira mão na semana passada, pedindo a investigação desse grupo de empresários, para saber se realmente eventuais grupos que possam chegar a atos de vandalismo no 7 de setembro, eles estariam sendo financiados por grupos econômicos. É por isso que, a pedido da Polícia Federal, então, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação. E não apenas autorizou a operação de busca e apreensão, mas também bloqueio das contas nas redes sociais, também quebra de sigilo telefônico e bloqueio também de contas bancárias, para evitar que haja esse tipo de financiamento. É importante a gente colocar os pingos nos is e ir com calma. Nós não estamos, e a justiça não está fazendo isso, criminalizando estes empresários. É uma apuração para saber se eles estariam financiando estes grupos. Por isso que não foi determinada prisão preventiva ou temporária. É busca e apreensão. A Basília Rodrigues também trouxe uma informação mais cedo que houve autorização do ministro Alexandre de Moraes para pegar os celulares destes empresários justamente para fazer este trabalho de apuração e saber se realmente há uma ligação deles com esses grupos. Se houver realmente, aí a justiça pode tomar outras decisões. É também, como eu disse, no bojo do inquérito das milícias digitais, por isso que caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Não é uma coincidência, é porque ele é o relator dessa investigação e, portanto, cabe a ele dar a decisão do pedido da Polícia Federal. Leandro Rezende, uma investigação como essa, ela serve como um balão de ensaio, um alerta, uma mensagem direta, um direct, vamos dizer assim, para quem pensa em 7 de setembro, querer pregar golpismo, atacar a Constituição, de alguma maneira atropelar o processo eleitoral? Você acha que pode ter esse caráter também, essa utilização? Boa tarde. Boa tarde, Sidney, Luciana, Uribe, todo mundo que está com a gente aqui no Visão. Hoje a gente pode ter uma prova daquela expressão que se tornou até um deboche, né, de dizer que as instituições estão funcionando. De fato, elas estão, né? Essa linha que a nossa Daniela Lima levanta, de que esses empresários estão na mira por terem, supostamente podem ter financiado atos antidemocráticos, é isso que configura, na verdade, o crime. Porque, como o Uribe bem lembrou, conversas de grupo de WhatsApp, na verdade, as matérias publicadas lá pelo Guilherme Amado no portal Metrópolis e pela turma dele, o que elas revelam é um pensamento de uma parte da elite brasileira, mas não necessariamente esse pensamento circunscrito dentro de um grupo de WhatsApp em que as pessoas, enfim, têm liberdade para conversar e elucubrar situações e cenários. Isso, como o Uribe lembrou, isso não é crime. Mas agora, se isso levou esses empresários a financiar atos antidemocráticos, aí você tem uma investigação que, claro, vai ser tocada está dentro desse inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal, investigação da Polícia Federal e o conteúdo dos celulares que foram apreendidos é que vai efetivamente mostrar. Serve, Sidney, como um tiro de alerta? Em alguma medida, sim. Mostra que não há tolerância com ameaças à democracia, com defesa deliberada de golpes e, enfim, qualquer tipo de ruptura institucional, e que não há tolerância com esse tipo de conduta, uma conduta que, infelizmente, tem a sua reverberação em uma parte da sociedade brasileira, e como a gente viu nessas matérias do portal Metrópolis, ela tem uma reverberação na elite brasileira. Só para também entregar um pouquinho de apuração, eu conversei com gente da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, porque foram 8 empresários alvos dessa operação e 3 deles são aqui do estado do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro, muito conhecidos. E peguei aqui mais ou menos o roteiro do que a PF fez aqui no Rio de Janeiro hoje. Eles estiveram em bairros nobres aqui do Rio de Janeiro, Barra, Lagoa e Leblon, para ir atrás desses empresários que têm sua sede aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ela foi feita com muita discrição, justamente para evitar qualquer tipo de vazamento.
Uribe, antes de eu ir para o próximo assunto, que aliás é o mesmo, complemento, mas queria só que você me utilizasse, me ajudasse com um certo didatismo para o nosso telespectador entender o que se passa do momento em que o Guilherme Amado publica no jornal Metrópolis, então, essa reportagem de um grupo de WhatsApp com essas opiniões gravíssimas. Daí para frente, Uribe, a justiça é provocada, então alguém vai ao STF e pede para investigar. O STF fala para a Procuradoria-Geral da República, olha isso aqui, cabe investigação, a Polícia Federal apura, sim, temos que investigar e pede ao ministro Alexandre de Moraes que isso possa ser feito. É assim o trâmite? O trâmite é o seguinte, Lu, inicialmente houve a matéria, então a divulgação dos prints da conversa dos empresários. A Associação de Juízes e Juristas apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma petição de investigação desse grupo. Essa petição também coloca a necessidade de que os celulares sejam averiguados. Em paralelo com isso, a Polícia Federal começa uma apuração e aí ela precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para fazer as buscas e apreensões. É praxe, não é obrigatoriedade, que o Supremo Tribunal Federal, o relator do inquérito, já que é no bojo do inquérito das milícias digitais, acione a Procuradoria-Geral da República. E aí aciona para que acompanhe, para que não haja nenhum abuso por parte da Polícia Federal. E assim é o trâmite. A gente sempre tem que reforçar que é praxe você acionar a Procuradoria-Geral da República, não é obrigação. Por isso que já houve alguns bate-bocas e algumas trocas de farpas, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal com a Procuradoria-Geral da República, porque a Procuradoria-Geral da República não tinha sido acionada em outras operações. Na época, a alegação do Supremo Tribunal Federal é que não poderiam vazar essas informações por meio da Procuradoria-Geral da República. Mas neste caso em específico, a PGR foi acionada.